não sei se começo logo num tom mais ou menos polémico, mas Começas tu, logo. Olha, bom ano. Bom ano. bom ano. Se nos estiverem a Não ouvir é? é bom Se sinal. estiver a ouvir bom ano, que é Se aquela não nos eterna estiverem a questão, não é? ouvir ou são surdos, ou Até... então, Ou têm aquelas cenas nas redes sociais em mute, sabes? Só leem as legendas, que agora há muito essa moda. Há muita gente que já me diz tipo, eu vejo os teus vídeos, mas não te ouço, que eu só leio as legendas. Então tu podes escrever qualquer porcaria nas legendas. supondo que a pessoa gosta das legendas e não estás a fazer nenhuma falcatrua, um dia que te vá ver ao vivo, é a voz dele. Não sabe. Então, mas o teatro não tem legendas. Exatamente. Queria estar aqui de fones, tipo na boa, não vou. É a segundo ecrã enquanto estou a ver isto. Sou obrigado a estar concentrado nesta porcaria. Parece-me que é daquelas lutas que custa-nos um bocado, mas já foi perdida. Parece-me. Já, completamente. Já vi milhares de exemplos e toda a gente já viu milhares de exemplos. Não é preciso estar num sítio, não há sítios privilegiados para ver essa tragédia. Yeah. Há um episódio que, volta e meia me recordo, num dos filmes do King Kong, não é que o filme seja grande espingarda, mas Sim, se há uma coisa que tem é efeitos especiais. certo. E estes gajos investiram milhões e milhões em efeitos especiais. Há um gajo a olhar para aquilo, não é suficientemente entusiasmante. Vou ao TikTok ver dancinhas. Vou ver o que é que está aqui no TikTok, mas ponho sem som, só quero Yeah. legendas. Mexe comigo, mexe comigo, mexe É comigo. verdade, é verdade. Eu por acaso li uma notícia no outro dia, né, de alguém dentro do mundo do cinema, mesmo de Hollywood. Epá, aquilo era pavoroso, o que ela estava a relatar. Ela estava a dizer que eles estavam a ter ordens para dar aos argumentistas, transmitir essas indicações, que é começar a fazer guiões super básicos que permitam as pessoas acompanhar uma história enquanto estão a fazer outras coisas, estás a ver? Isso começou de forma Isso começou com... subtil na Netflix, eh, Sim, depois saiu cá para fora, o pessoal espantou-se, e agora vai-se disseminar a que minha bosta, não preocupação. é? Diz. Que bosta. Porque repara, o cinema vai morrer. Se pensares no cinema enquanto sítio físico, está a morrer, mas a Está a morrer morrer, exatamente. A é passos largos, sim, sim, sim. o funeral foi a semana passada e não fomos Por acaso convidados. foi, saiu uma notícia disso também, sim, sim. Vais ver cinema onde? Não querendo ser muito nostálgico, nem romântico, mas há diferenças. Há um paralelismo com stand-up. Ver stand-up cada um na sua casa não é a mesma coisa que estar a formar uma plateia e estar a reagir em simultâneo a um cabrão Exatamente. qualquer que está em cima de palco. É E, completamente e, diferente. e um grupo inteiro concentrado naquilo só. Percebes? A minha preocupação, eu acho que é o lado que ainda não foi pensado e vamos levar com essa chapada mais tarde ou mais cedo. Nós somos animais de hábitos. E se essa é a forma de andar no mundo, que é ver as coisas, mas as coisas têm que estar de tal forma mastigadas, caso contrário não passamos cartão, essas pessoas são trabalhadas nesse tipo de ambiente para focar em stand-up ou outro. Em livro já está também a acontecer, mas vai chegar a um ponto em que, se a coisa não for completamente escarrapachada, nem conseguem perceber aquilo. Não é? Exatamente, exatamente. Uma linha de raciocínio básica hoje em dia é. Para muita gente é difícil de compreender, não é? Isto leva-nos a uma geração. Imagina, daqui a uns anos há pessoas que não perceberam o plot de Velocidade Furiosa, por exemplo. Vai ser. A mais básica de sempre. Sim. Vai haver um grupo que não percebe e vai haver um grupo muito seleto em que Sim. são os eruditos da Velocidade Furiosa. Não é? Yeah. É os gajos. Quando ele cruzou a meta, ele ganha a corrida. Vocês entenderam isto? E os. Não, isso é cenas. Os sinais já andam por aí e não é, Eu não já é, vejo, não é pensar em teorias da conspiração, porque eu a já vejo teoria isso em da stand-up. conspiração. Já vejo isso em stand-up, sim. Eu já Uma linha um bocadinho mais rebuscada, que antigamente era perfeitamente perceptível por todo o Consegues público. dar um exemplo? Ah, Não indo ao concreto, mas não se deres consigo dar exemplo concreto, mas uma já ideia. havia alguns clientes. Há clientes, sim, os clientes da comédia. Clientes também, sim. Já havia alguns comediantes a fazerem piadas geniais. Não tem. Viu-se que havia ali muito esforço para eles não porem tão rebuscado para que o público entendesse. E às vezes algumas até as tornaram tão básicas e ver o público inteiro a ficar. Não percebi. E eu fiquei, não, mas é super básico, é mesmo básico. Eu já... E noto isso, por exemplo, com audiências diferentes. Uma audiência mais nova, então, não quer ser aquele gajo de no meu tempo.
Já perceber, mas o que é facto é que notas que as gerações mais novas ou agarras os 2 segundos, Será gerações ou mais novas ou nem as gerações mais novas, nem sei, um terreno minado? Porque aquilo que nós vamos dizer não é uma imagem que agrada a ninguém. Logo, quando nós estamos a criticar e aquilo que sai não é algo bonito, é difícil porque ninguém está habituado num mundo em que ou é um elogio ou nada feito. Há aqui outro fator que, para o melhor ou para o pior, havia uma clivagem entre gerações mais novas e gerações mais velhas. Nos últimos 10, 15 anos, embora haja uma pessoa com muitas rugas, ainda aparentemente é velha, ou não tem dinheiro para plásticas, e uma pessoa nova, foi, sim. e uma pessoa nova, em princípio, está mais lisa. Exceções feitas aos bebés que nascem Olha que há enrugados. muita gente acabada aí. Olha o Marcos Bilro. Estás a perceber? Meteu-se na comédia, o que é que ele queria? Pronto. Há um delírio pela juventude. Toda a gente quer ser jovem a um nível, e é por isso que toda a gente está a recaustar as caras a Botox. Vamos chegar a um ponto em que o mundo é a pátria da poker face. Toda a gente tem a mesma cara. Aquela Mas pressão, sim, sim. nem indo para o lado da questão estética da cara, só isso parece que quase dar uma distopia, acordares e de repente toda a gente tem a cara igual. Os velhos olham para os novos querendo copiá-los. O vício que nós atribuímos aos novos nas redes sociais, eu vejo nos velhos. Os velhos estão completamente perdidos nas redes sociais. Não o fazem como a maioria dos novos, mas estão completamente perdidos. Foram danos colaterais ou vítimas de... Não é preocupação. Eu acho que mas a geração mais velha eu ainda desculpo um bocadinho, porque antigamente, tu lias a manchete de um jornal há 20 anos atrás, e tu lias o lead e ficavas a perceber o que é que se tinha passado, não é? Tu não tinhas aquela coisa do clickbait, e para eles sim, agora sim. continua a ser igual. Então leem uma coisa escabrosa e assumem que é verdade, porque há 20 anos era assim e era verdade. Pronto, estava lá escrito, era tudo verdade. Ninguém pensava em puxar para te ver, etc. O jornalismo tornou-se tão precário, que mesmo entre os jornais que tu dirias de referência e os jornais os pasquins, já não há grande diferença entre um Sim. Correio da Manhã e um Público. O Exato. método que tu estás a dizer, antes era atribuído ao Correio da Manhã, hoje o Público ou o Expresso faz exatamente a mesma coisa. Exatamente, renderam-se, exato. Era o que estava Ou a dizer. seja, se a ótica deles é isto tem de render em cliques, não sabem para quem. Porque o clique não é sinónimo de leitura do artigo. Porque o que interessa é o clique. Tem que entrar lá. A quantidade é a única coisa que conta. Não conseguimos ir um bocadinho mais fundo. O que é que essa quantidade diz acerca de, a nível de números, quem vai ver uma peça, quem vai ver um stand-up, quem compra livros? Sim, mas o que é que isso se traduz? Eu estou-te a dizer isto, mas por acaso é verdade. Nas redes sociais, mesmo com comédia, é igual. É igual. É como aos beats de stand-up. Já vejo beats de stand-up a serem colocados na internet, em que, e não em Portugal não vi muito, mas vi mais no estrangeiro, a malta americana a fazer isto, que é, vais primeiro buscar ali aquela premissa final, depois no início, e depois volta ao início, porque senão as pessoas, agora vai contar isto. Então agora vou ter que ficar aqui 10... Do ponto de vista prático, a curto prazo funciona, mas se pensares nisto enquanto, sei lá, um objeto de arte, ainda que este tipo de forma de falar possa parecer arrogante, mas às tantas ficas refém só de uma forma de fazer as coisas. Sim. Porque tudo o resto deixa de funcionar, porque as pessoas Sim, estão sim. habituadas àquilo. Entregar a gritar e logo muito curto e muito explícito, caso Sim, contrário, as pessoas 4, 5 segundos. O que é que será? O que é que será? Não, vou já para o 4, outro. 5 é muito. Aliás, parte da arte do stand-up sempre foi a parte de haver uma tensão, de haver um silêncio, de haver... Pronto, e depois, por exemplo, nas redes já não podes fazer. Tu estás ali a cortar só, e já... foi sempre sempre a rir. Não é assim. Ao vivo não é assim, mas pelo menos sim. Eu não sou tão extremista. Eu acho que pode eventualmente ser assim. A minha preocupação é quando só pode ser assim. Quando só pode ser assim, mata várias possibilidades. Dos últimos anos a esta parte tenho visto muitas peças de teatro. E aquilo que eu tenho notado, sejam de comédia ou tenho uma parte de comédia, esse ponto estavas a dizer da atenção. Se forem peças de teatro que não são assim para as massas, eles ainda conseguem ter formas de expor atenção que em stand-up seria impossível. Eu recordo-me que vi há pouco tempo, há um gajo que morre e faz-se um silêncio ali tão grande que torna-se tão desconfortável para a plateia que o pessoal acha que este tipo de silêncios, ou quem diz silêncios diz formas de falar, formas de atacar até ser mais profundo, ou pelo menos tentar, não quer dizer que funcione, mas pelo menos tentar
Aí parece-me que ainda se tenta. A stand-up tem aqui uma fragilidade, quanto a mim, é muito imediatista. Tu estás sempre à procura de resultados. Tu não podes ficar um minuto sem resultados, caso contrário. Sim, sim, sim. O que eu te estava a dizer era para depois transpor para as redes sociais. Sim, sim, sim. Percebes? Isso É ainda é. óbvio que ao vivo continua, tem que haver atenção, tem que haver, e as pessoas fazem. Os comediantes fazem, não tem problemas com isso. Porque o público está lá à frente, à partida. Pronto, tem que prestar atenção, né? Mas sim, sim. Não achas que também está aí uma das explicações para algum do stand-up ter acelerado em termos de ritmo? Eu não quero ser muito polémico. Eu Acho acho que não tem nada a ver com o público, tem a ver com o ego do comediante só. é com o ego, talvez. Eu vou fazer um texto que eu vou estar a arrebentar de 3 em 3 segundos ou de 4 em 4 segundos. E às vezes é tanta coisa, mas tanta coisa, e claro, o público está a chorar a rir, é verdade, mas chegas ao fim e dizes, então qual é que foi a piada que gostaste mais dele? Não sei. Só sei é que passei um bom momento, nem me lembro. E às vezes nem são boas piadas. A questão são muitas, sim, mas não há nenhuma boa. Às vezes também há isso. Geralmente há boas. É assim, quando não há, quando não há esse esquema de ir acelerado, é muito constrangedor. É super doloroso. Vai ali Mas com o embalo todo, e nada pega. E fica tipo, ok. não sei se tem que ver com o nosso medo do silêncio. Pois, exatamente. Era É, aquilo que eu estava a dizer. Quando digo de ego é por causa disso mesmo. seja de comediante, seja no dia a dia, há um medo do silêncio. E uma forma de escapar ao silêncio é adotar aquele método de rádio, é nunca te calares. Se Exato. nunca te calares, nunca vai haver silêncio. Não há silêncio. Pronto, está resolvido. O problema é que a maioria das pessoas que adopta esse método não tem muito vocabulário. É claro que não se cala, mas também só diz é merda. Não é? É uma maneira simpática de colocar as coisas. Porque se tu recortares frase a frase, transcreveres o que o comediante está a dizer, um naco de texto, isto não se aproveita nada. 30 Olha, imaginas, mas tipo de coisa, até quase. para não dizerem que estou a tirar para o ar sem dizer ninguém. Até vou dizer um comediante que vai super acelerado e que eu não. Epá, e eu adoro em filmes. O stand-up dele, epá, a mim não me diz absolutamente nada. O Kevin Hart. Outra coisa que cai no abstrato, que os comediantes gostam muito de dizer, já foi carisma, já foi vibe, agora é aura, este reino das palavras abstratas, o gajo está a ter garra naquilo que está a dizer. Mas depois se parares, deixa-me lá dissecar o que é que ele está a dizer. É muita pirotecnia, é como aqueles filmes de ação, muita coisa a acontecer. É um Mas se tu filme da fores, Marvel, exato. mesmo os bons, tu vês a primeira vez, ei, ganda filme, vês a segunda. Porra, fui mesmo enganado, caraças. Fui mesmo enganado, isto não há nada. Não é? O filme da Marvel, muitos deles eu vi e fiquei, epá, não percebi bem o que é que aconteceu porque já perdi aqui o fio à meada, sei que explodiu tudo. Foram espalhando dinamite pela narrativa do filme. É que este medo do silêncio. Recentemente ouvi uma convidada que já trouxe aqui, uma psicanalista, ela diz que mesmo pela própria, às vezes, nas sessões, até ela incorre nesse erro. Há mesmo medo do silêncio e é preferível enchê-lo com uma letra linguística que passa despercebida do que o silêncio assentar. E isto tem implicações no discurso, no entendimento que a outra pessoa tem daquilo que estás a dizer. O que as pessoas estão importadas é sair do silêncio o mais rapidamente possível. Não é tentar criar uma ligação com aquilo que se acabou de dizer. Pois, exato, faz todo o sentido. É por isso que todos nós temos aquele desconforto de andar em elevadores com estranhos. Sim, 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 sim. Olhamos e E será que vai falar? Não, será que. Pá, mas será que eu ia dizer alguma coisa? é por isso que Estou com os vizinhos, estás a ver? Então, está mais frio, não é? Hoje, ó. ai, yeah, sim, sim, sim. E vais para. Nunca houve uma grande conversa de elevador. Nunca chegaste a Yeah! pensar, olha, sabes o que é que eu tive? Uma grande Nunca conversa. apanhaste. Tu sabes. Epá, desde o resto do chão até ao sexto andar. Bem, ele fez uma dissertação ali fantástica. Tive com o vizinho do terceiro esquerdo. Quem diria? Yeah. E às Sai de vezes trabalho até às 6, mas só apanha o elevador às 8, que é quando ele chega. lixado que às vezes marca férias e não me avisa, tu mesmo fiz uma ligação. Será por isso que nos sítios mais, sei lá, hotéis, grandes hotéis ou grandes prédios, a dimensão do elevador mede o prestígio do sítio, Certo, não é? exatamente. A Porque capacidade que há, tem, o luxo que tem à volta. porque há a possibilidade de quase fazeres de conta que o outro não existe dentro do elevador, não é? Pá, sim, mas cuidado com os elevadores de carga. Não podem entrar nessa equação. Sim. Quando é um elevador só que dá para carga e para pessoas, pronto.
Tem que haver luxo ali à volta, mas sim. Agora imagina, porque estamos a falar do desconforto do silêncio. Imagina os operadores de elevador que havia antigamente. As sensoristas, sim, sim, sim. Exatamente, os sensoristas, exatamente. Sim, sim, sim. Era a única. Não. E seria engraçado. E olha, isto dava um sketchzinho, um mini documentário. Entrevistar gajos desses, agora não sei se é fácil apanhá-los. Eu tenho uma dúvida. Você, por acaso, viu uma conversa boa no elevador? E ele. Quais é que eram os seus temas? Yeah. Como é que desbloqueava a licitação? Teve uma grande conversa com alguém? Fez uma grande amizade com alguém? Não. Será que houve um dia um gajo desses que estava lixado da vida, vai para o emprego, começa a ouvir uma conversa do tempo, não sei, foda-se, eu hoje passo Epá, por e esta. começar a responder. Yeah, Este que é tio. Então, foda-se, está cara. mais frio, não é? É natural, estamos em dezembro, ó, para. E ser uma cena assim. Epá, estou farto desta merda há 20 anos, estou aqui tanto tempo, foda-se, pá. Caralho, meu. Você acha que isso é a gente falar com as pessoas? Oh, eu já meti a carta há uma semana, pá, quer lá saber, eu já vou embora mesmo. Estava a tentar aqui fazer uma ligação. É claro que esse tipo de conversas ainda existe. Mas será que diminuíram um bocado por aparecerem aplicações que nos dizem o tempo? Ou a coisa não tem nada a ver e... Não, mas hoje em dia tens o refúgio, não é? Que é aquela coisa do... Espera aí que recebi uma notificação. Não recebeste nada, mas pronto. Sim, Estou ocupadíssimo. Estou ocupadíssimo se não estava a falar consigo. sim, Não sim, estou sim. ocupadíssimo, não. Hoje, como nós temos um portal para todo lado, não é? É pá, sim. Temos Tem sempre... demasiadas coisas, sim. Lembrei-me de uma coisa que uma amiga me disse há uns anos. Ela fazia ali um caminho escuro quando eu morava em Lisboa. Ela ficcionava que estava ao telefone porque isso, na cabeça dela, dissuadia potenciais violadores. Eu gozava sempre com ela, pá, isso não é um violador, não é nada. Ouve-te a falar e diz não, só aquelas que não estão a falar. Ele tem... exato. É o critério. Tem educação. É uma pessoa que recebeu educação em casa. Quando terminar a chamada, pronto. Logo... Será que se intromete antes? É só um reparo. A minha intenção é violá-la. Continua o telefonema e depois procedemos ao ato escabroso, mas Pois... nós fazemos mais ou menos isto. A maioria de nós não está com o receio de ser violado, mas está com o receio de repente ter que começar a dialogar com uma Epá, pessoa. imagina que eu tenho que começar a falar com uma pessoa que não quer. Às vezes nem sabes se queres ou não, simplesmente não queres correr esse risco. E realmente pode ser chato, exato. Nas gerações. Será que temos todos uma certa ansiedade social? Aí é que está. Eu não sei, pá, porque eu às vezes nem com amigos não apetece falar. Eles estão comigo e eu estou tipo, pá, cala-te. Também mina tudo, porque se realmente há essa ansiedade social, quando te reúnes com alguém, seja amigos ou seja o que for, tudo não passa de uma espécie de teatro. E não é hoje em dia. Hoje em dia não. Eu acho que sempre foi. Sempre foi, mas hoje tens mais Tu meios. Não é? raramente és 100% sincero e honesto. Sim, sim, sim. Tens sempre uma máscara, de qualquer das formas. E não tem que ser por mal. Muitas vezes é, pá, não. A necessidade é que eu tenho agora, magoar esta pessoa, se calhar, vou-lhe dizer aqui uma verdade. Que é aquele tipo de pessoas que eu, por acaso, também não gosto muito, sabes? Aquelas pessoas que se dizem muito frontais e muito diretas. Eu fujo um bocadinho dessas pessoas. As que se assumem mesmo. Comigo eu sou super frontal. Não, é só mal educado. Raramente sai alguma coisa que mereça ser ouvida desse tipo de pessoas. Não é Tu não alguém. saibas já, estás a ver? Não é alguém que foi para o Nepal, atingiu a iluminação e agora vou dizer-te uma coisa da vida que, em princípio, Não, não é. é alguém que faz observações sobre as coisas mais triviais e mais óbvias em ti que tu já percebeste, mas ela diz que pronto, tenho que dizer mesmo, tenho mesmo de dizer isto que eu sou muito frontal. Entronca numa coisa mais contemporânea. Os comediantes também, de alguma forma, até porque são pessoas contemporâneas, pelo menos os vivos, pelo menos os vivos Sim. são contemporâneos, acharem que estão conscientes de tudo. Essa é uma desculpa para fazerem ou não fazerem determinada coisa. A ideia que me dá, ou ao ponto onde eu cheguei ao pensar nisso, eu não me parece que isso seja consciência. Parece-me que é uma noção muito afinada do ridículo. O que está realmente debaixo disso tudo é o medo de se expor ao ridículo, seja no comportamento, seja no que diz, e então tenta projetar-se no futuro para sair dessa posição, sendo que não controla, porque mesmo a noção de ridículo não te pertence. É sempre uma interpretação do outro. É sempre Exatamente. o mesmo modus operandi ou a mesma forma de pensar em relação às piadas ditas ofensivas.
Por muito que, supondo que consegues tornar a piada nada ofensiva, um gajo interpreta a piada erradamente, pronto, torna-se a piada mais ofensiva de todas. Tu não Exatamente. controlas. E ainda mais nos tempos. Os Estes tempos tempos. que correm às vezes nem chegam a ouvir a piada, bastam perceber que o tema é X e Epá, pronto. e se calhar já nem estamos aí. Às vezes está a acontecer uma coisa e a pessoa diz exatamente o contrário e as duas coisas convivem em simultâneo. O Montenegro, por exemplo, o nosso primeiro-ministro, é exímio nisso. O Sistema Nacional de Saúde está a rebentar por todos os lados e ele nunca teve melhor. Duas coisas convivem em simultâneo. O Trump trouxe este modelo. O sonho americano, que nunca houve, na verdade, mas o sonho americano foi franchisado. E o sonho americano é uma farsa do caraças. Como é que podes continuar a acreditar nisso quando há sem-abrigo? A saírem por todo o lado. E é isto é que é o sonho americano. É isto é que é o grande país. Um país em que mesmo as pessoas que trabalham às vezes não têm acesso à água. Este é Exatamente. que é o país. Este é que é o país que depois norteia figuras mesmo, estas de cá, como o gajo da Prozis. É mesmo, os Estados Unidos é um Epá, grande sim. país. Em realidade, não é cifrado. Ou seja, tu não precisas de ser uma espécie de egiptólogo que vais para as pirâmides e estás a interpretar as coisas e é muito difícil porque já se perdeu. A realidade é clara, mas a legenda dessa realidade não tem nada a ver. E tu tens de conviver com isto. 1000 episódios que aconteceram esta semana. A cena da gaja que ganhou o Prémio Nobel da Paz vai entregá-lo ao Trump. Se isto não tivesse acontecido, estávamos a falar, o que é que achas disto? Seja num texto, seja num livro, em comédia. Na comédia talvez porque há uma hipérbole, mas pá, isso é estúpido, isso nunca ia acontecer. Porque a comédia está à rasca na questão do exagero e da hipérbole. Nós estamos num tempo em que, nesse capítulo, é quase impossível vencer. O Ventura, de repente, oferece-lhe um camuflado e aparece vestido de militar. Epá, o que é que tu podes pensar de hiperbólico que não aconteça já? Exatamente. Tu não consegues escalar grandes situações para o exagero hoje em dia. E mesmo quando escalas, já escalas tanto que as pessoas nem conseguem ver a ironia por trás disso. Já é do género, que exagero, isto não é nada assim. Claro que não é assim, eu estou a exagerar, então. Mas nem sei se atualmente conseguimos fazer alguma coisa que a realidade não tenha feito ou não faça logo e depois vezes 10. Sim, ser surpreendido é muito, muito difícil, tendo em conta o potencial de estupidez que está na nossa sociedade e no mundo atual, sim. É a estupidez. A sociedade, por um lado, tornou-se muito complexa e tornámos-nos muito dependentes de muitas merdas e de muitas. Há um episódio agora recente, eu já não sei se foi em Nova Iorque, numa cidade qualquer norte-americana, houve uma falha qualquer nos táxis não tripulados. Todos pararam e as ruas entupiram. Este problema não existia. A não ser que desse um AVC em simultâneo em 40 ou 50, que seria lindo, que Tinha seria lindo, era matéria de stand-up, exato. aquilo para tudo, a cidade fica intransitável. É isto. Outro episódio que eu achei muita graça, o Elon Musk é um gamer, mas como ele não é um gamer bom, paga a um dos melhores gamers para jogar no avatar dele. Foda-se. Como é que eu consigo fazer comédia, apresentar um ângulo fresco? Um gajo mais rico do mundo. Epá, jogar é um escape. Epá, mas eu não sou tão bom como gostaria. Epá, tenho tanto dinheiro, então Ora, não vou torrar aqui uns milhões. o exemplo que isso não passa. Mas sabes que isso já existe também, não é só com o Elon Musk. Sim, sim, sim. Tu pagas a pessoas para te conquistarem os troféus, etc., na tua conta, pronto, só para dizeres que tens. E os achievements, mas é maravilhoso. Extrapolar essa ideia para tudo é engraçado, não é? Descobres que não és tão bom na cama como gostarias de ser, contratas, não é? Contrato. Antes, o que acontecia é, não fui eu. Não, agora, pá, arranjo uma máscara, um avatar, continua a ser Malta, eu. mais uma grande noite, desempenho ao máximo, estou com um ranking do caraças, já. É meu, Exatamente. eu paguei por fazer, mas é. Quando começaram a aparecer nas ligas, acho que na liga italiana, gajos árabes, porque eram de famílias bem ricas e de repente apareciam gajos e tudo. Mas este gajo o que é que está aqui a fazer? Muitas vezes não eram titulares, mas estavam no banco e tudo. E é mais ou menos isso. De repente há um gajo que, se a coisa seguisse os trâmites normais, não estava ali, mas como tem dinheiro está ali. Esse caso vê-se bem, por exemplo, na Fórmula 1 também. O piloto tem tido uma época um bocadinho mais conturbada e está-se a adaptar mal ao carro, ainda não se adaptou bem. Pois é, o filho do dono da equipa, exato. Se tu pensares na Fórmula 1 ou no desporto qualquer ou noutra coisa que não desporto, é um desporto só com filhos de gajos ricos. Sim. Eles não vão ter a mesma motivação. O problema é que se for só filhos de gajos ricos, por exemplo, na Fórmula 1,
eu acho que nada seria tão bom para o desporto como isso, na Fórmula 1 neste caso, que era só acidentes. Sim, Torto e a sim, sim. direito. Se forem todos maus, nivela-se tudo por baixo. Estás a Uhum. ver? Pronto, está resolvido. Um acidente em cadeia, morrem 3 ou 4 multimilionários e epá, é um bom dia. Eu, para mim, das melhores coisas que se fez, por exemplo, na Fórmula 1 foi abrirem as comunicações ao público. Ou seja, tu estás a ver o que é que eles estão a dizer ao piloto e o que é que o piloto está a responder de volta. Aquilo é de morrer a rir. Não sei se foi mais por causa da Netflix, porque andou a fazer as séries da Fórmula Sim, 1, sim, sim, sim. mas eles têm bujardas uns para os outros que aquilo é de morrer a rir, quando se passam mesmo. Coisas que a gente na altura imaginava, na década de 90, tipo, epá, viste como é que ele saiu do carro? Ele estava mesmo chateado. Não, agora tu sabes mesmo o que é que se está a passar. Tu os microfones, então aquilo é. É um pouco como a sociedade. Aquilo que não era visto está à vista de todos. Sim, A fronteira entre o público e o íntimo está a desaparecer, não é? Não há exato. assim já muitos redutos onde tu possas com certeza absoluta dizer aqui ninguém me está a ver. É cada Ah, vez, sim, sim. Então, sim, as redes sociais acabaram com isso. Mas sim. mesmo aqueles mitos antigos, eu vou me isolar, vou não sei para onde, epá, não Era vais, o off the grid, exato. já não existe, isso já Não há não. um off the grid porque é assim, tu vais para o meio da Amazónia e de repente estão lá 3.000 influencers a fazer ayahuasca ou a fazer Sim, qualquer. Yeah. sim, os influencers estragaram muita coisa. Se algum dia acabar a figura do influencer e pudermos fazer essa retrospectiva, quando apareceu parece uma figura insípida que não tem grande valor em relação a nada, mas de facto aquilo que eles fazem é copiado por carradas de pessoas. Não devia haver associação entre a forma como o influencer fala e a forma como o jornalista fala, a forma como o escritor fala. E de repente, como aquele modelo é o que está a render, e às tantas é tudo cópias do influencer. Sim, Já ninguém tem compromisso com nada, podem aparecer marcas, logo não posso dizer nada, logo. Andamos sim, aqui numa mediania sim, tal, às sim. vezes é mesmo entediante. Por um lado, também nos dá bom humor, e a Joana Marques que o diga. A Joana Marques tem influências, o extremamente desagradável tinha 15 episódios. 15 humoristas. Né? Facilmente, sim. Agora, dando aqui uma achega, uma nadinha mais séria, o teu processo criativo, quando estás a pensar criar vídeos para ti e quando há mais pessoas envolvidas, há diferenças entre os dois? Quais são as etapas, se é que há? Ou é uma rebaldaria e o que conta é o resultado final, depois aparas os bigodes no fim para. Primeiro que tudo, há diferentes capacidades de trabalho. Ok? Ou seja, há pessoas que chegam aqui com tudo escrito. Eu não me vou restringir só ao núcleo do Kenny e do Miguel, que é quem está sempre aqui a gravar comigo, mas, por exemplo, o Ricardo Caritzes grava também os dele aqui. O Caritzes, por exemplo, é uma pessoa que vem com tudo escrito, já vem tudo escrito e pior, memorizado, que é uma coisa que eu fico máquina mesmo. E o que é que acontece? O que acontece é que yeah, os atores esquece. Vem para aqui tipo humilhar-nos, estás a ver? Pronto. E por exemplo, eu tenho uma conexão, tenho uma estupidez muito parecida com a do Caritis também, que eu gosto de explorar mais, indo mais a nonsense, etc. E o que acontece é quando ele está-me a dizer para eu ler as coisas, para ele fazer ou assim, ou quando estou a ver o texto e ele já está a fazer, surgem-me logo, pá, 1500 alternativas e digo, olha, isto fizeres assim, eu não tinha pensado nisso. Isto também sempre foi a ótica que eu tive, que eu sempre disse, pelo menos às pessoas que estão comigo, que eu sempre disse que é sempre mais fácil. Quem está de fora é muito mais fácil dizer-te, olha, uma, duas, três piadas está aí. Porque não teve ali a queimar o cérebro todo, a pensar no texto de início ao fim. E é óbvio que quem está de fora tem sempre mais facilidade. E quem faz, de alguma forma, mesmo que seja um ganda filho da puta, está apegado ao texto. Nós temos sempre uma relação ao texto. Era preciso ganhar uma certa distância ao texto, mas também muita distância no contexto atual, depois se calhar não fazia sentido. Em relação aos camelos como habituais que costumam estar aqui, Falando simpaticamente dessas falando pessoas. simpaticamente, com todo o carinho, aliás, que eu, a partir do momento em que começo a ofender, sabem que são amigos do peito. Então, por exemplo, o Kenny ele se calhar não vai curtir que eu diga isto, mas pronto. Quando é para vídeos agora, o Kenny chega aqui e disse: pá, não tive tempo de fazer nada. Não tive tempo para nada. Ele senta-se connosco, porquê? Porque ele sabe que eu, por exemplo, se for para escrever alguma coisa para o Armin Pollenjan, epá, a mim é muito fácil ajudá-lo. Percebes? E vamos por aí, etc. Pronto. E mesmo eles, para mim, também aí nota a diferença geracional. Que eles me dizem, pá, não digas isto, diz antes assim, porque senão ninguém vai perceber. Usa este termo, não uses esse, usa isto.
O caso do Miguel. O Miguel é uma pessoa que para mim é um desbloqueador. Que o Miguel é aquela pessoa que não se cala. Mas não se cala no sentido em que tu, se estiveres ali preso, estás ali preso num beco com uma piada qualquer, ou até com um tema, pá, o Miguel não se vai calar. Não se vai calar. E tu dissesse assim, e se fosse assim, e se eu dissesse, isso não assim, é o que eu digo ao Miguel: Miguel, tu nunca me dás a solução, mas tu fazes-me chegar lá, de qualquer das formas, ele vai-me fazer que o meu raciocínio fuja para a solução. Mas como temos registros tão diferentes, ele acaba por ser um bocadinho mais ácido, etc. Pronto. Eu fui à catequese, então custa um bocado mais às vezes passar certas linhas que ele passa sem problema nenhum. E é assim, e mesmo o Miguel também, pronto, comigo funciona O muito. Miguel não vai para o céu, é isso que estás a Da dizer? mesma coisa. Não, claro que não, por amor de Deus. O Miguel é bom que arranjar um e-mail. Mas torna-se difícil às vezes aconselhar-nos uns aos outros. Porque eu, por exemplo, no caso do Miguel Vieira, eu já lhe disse mesmo a mesma coisa que eu disse: eu não te vou dar mais conselhos. Porque há coisas que eu te disse para tu não fazeres que tu fizeste e que funcionaram muito bem. Portanto, eu não sou dono da razão. O que tu fazes realmente é diferente. Eu não tenho conhecimento sobre isso. O lado fascinante da comédia, aquilo que resulta para ti não é que vai resultar para o outro. É exatamente. Ou aquilo que tu achas que vai resultar, ou que achas que não vai resultar. Não é uma verdade absoluta. E Porque, nem sequer é uma verdade absoluta para nós, quando é para nós próprios. Quantas exatamente. vezes não estás em palco, estou em palco também de um texto e começam-se a rir e eu, não era aqui, mas eles gostaram é desta parte. Ok, pronto. É arrumar a trouxa e nem nós controlamos a percepção do nosso material. Exatamente. Há sempre alguma coisa que nos foge. Há sempre alguma coisa que nos E foge. nunca, houve muita coisa que eu andava a desistir de fazer em palco, de testar sequer em palco. Eu dizia, pá, mas isto para mim isto é tão baixo, é tão básico. Olha, vou fazer pelo simples não. Pronto, é mais brejeiro, é mais não sei o quê, é mais simples. É, o público todo, então olha, pronto, é isto que queres, é isto que vais ter. Às vezes é mais simples, às vezes é algo que tu pensas que não vai mesmo resultar, ou que vai ser tão fácil, que vai ser não sei o quê, pronto. E outras que estás cheio de orgulho, que perdeste ali horas a escrever e, Ou desistir ou pô-la no estaleiro. Às vezes ainda não é a altura certa porque há ali qualquer coisa que ainda falha. A ideia está lá, mas ainda não está concretizada. E tu precisas. sim, Às vezes aquilo não é o fim, às vezes aquilo é o intermédio ou o início de outra coisa que. os beats têm que corresponder ao teu nível de exigência e à resposta que tu esperas do público. É que são duas coisas que tens que bater, que é isso é que é complicado. Porque às vezes tem o nível de exigência que tu queres, tu achas que está fantástico, mas o público não te responde. E outras vezes não tem o nível de exigência, mas tem a resposta do público. Tens de trabalhar com o público, sobretudo em stand-up. É pá, sim, Não, sim. não- Eu sou pró-público. Eu não me interessa o que é que eu faço muito, não é para o meu ego. Não é para eu sair de lá, é deck cheio, não sei o quê. Eu quero que o público se divirta. Eu não tenho que ter a piada, para mim não tem que ser a mais genial. Tenho é que proporcionar uma boa noite para aquele público. não será em grande parte, mas há sempre lugar para um capricho teu. Se calhar não são 10 piadas, mas se calhar, olha, uma piada, esta pode não funcionar tão bem como as Sim, outras, sim, claro. mas eu não digo desta porque eu tenho aqui uma relação, eu sei que esta é boa, não é? Eu Mas não às preciso, vezes mas encaixa. Às vezes encaixa no meio do texto. Eu tenho uma assim agora, pronto, mas que encaixa porque é só aquele riso do epá, que estupidez. Pronto, está bom. Está é claro bom. que não podes ter 20 dessas, não é? Mas, Epá, não convém. Não convém. Estou eu para aqui a dizer. Se calhar tens uma persona de palco que depois sim, fisicamente funciona muito sim, bem sim, com sim, isso. sim, sim, ok, Não é? sim, é Mas, exatamente, nesse aspecto não há, se pensarmos só no texto, é uma forma errada de ver stand-up, porque stand-up não é só texto, é não, logo, não, não, é não. logo um erro. Se fizermos a transcrição de alguns textos de stand-up, percebemos que são pobres, mas estamos a descurar a persona que os diz. É a persona que lhes dá a vida. A pessoa que eu ouvia dizer-me isso, mas disse-me isso chateada na altura. E eu achei graça. Foi o... Ele chegou a fazer isso em stand-up mesmo. Foi o Miguel Neves. Chegou a contar essa história de stand-up, que era mesmo alguém estar a ler o texto dele. Disse, pá, está a ler o meu texto. Claro, este gajo é um otário, não sei o quê. Isto não tem o acting dele por trás, não tem a voz dele por trás, não tem o sotaque dele por trás, não tem a expressão facial dele por trás, não tem. Perde todo o sentido. É só um texto. Mas nesse aspecto, E o Bill nesse, Burr também as- já tinha falado disso. sim, mas nesse aspecto é igual a uma música. Mas mesmo assim ainda é menos. Porque na música ainda tens a parte poética da coisa. A poesia, vá. Mas eu Pá, não acho, música quer dizer. eu não acho, por exemplo, é claro que depois fica marcado associado a alguém, e se fores conhecedor de comédia, perceberás que aquele texto é de Miguel Neves. Mas pensando de forma laboratorial, se houvesse possibilidade de replicar o texto do Miguel Neves, pensá-lo enquanto música,
tentar formas de entregar diferente, certamente ponho as mãos no fogo a dizer que pelo menos mais 3 ou 4 formas, uma forma mais acústica, ou seja, Será que é possível? parece o Isto é quê? como eu te dizer assim: olha, tens aqui o guião do Titanic, mas agora faz isso de outra forma. Tu vais ter sempre na tua cabeça o Leonardo DiCaprio. Mas eu, Quando vais replicar, mas eu dou-te o contraponto. Há mas tens que histórias, seguir o guião. Tinhas que mas, seguir o guião. mas eu aí dou-te o contraponto fácil. No cinema, há histórias que já foram contadas 10 vezes. Por exemplo, o Frankenstein, o Drácula, a Alice no Ok, País das Maravilhas. ok. Parte da mesma história, mas são sempre... De cada vez que surge, não é a mesma. Porque o Sim. tempo também mudou e há uma forma quem está agarrado na história não quer contar o que está a ser contado lá atrás. E não digo que vai ser melhor ou... Às vezes é pior, às vezes Sim. mas uma coisa é certa, é ligeiramente diferente, pelo menos. Quando pensamos no Jorge Carlin, esquecendo tudo, ou seja, o lado mais filosófico, mais pensador, só na musiquinha, eu acho que ele é o gajo supremo. Quando às vezes o pessoal critica stand-up, e assim, olha, cala-te e vai ouvir o Jorge Carlin, que aquilo parece uma sinfonia. Sim, parece uma Ou ópera, seja, exato. a maioria de nós é que somos limitados, não sabemos mais música nenhuma. Há possibilidades de cantar de outra forma. Não há uma única forma de contar. Cada um de nós é que encontra a forma certa de contar aquilo, porque depois também se ajusta, porque também tens de estar à vontade. Até o à vontade não tem que ver apenas com a persona, porque até a persona vai variando. Porque aquilo que faz sentido há 2 ou 3 anos hoje eu já tenho aqui uma forma de dar isto, não é que seja melhor ou não, mas os teus interesses foram para o outro lado. É como acontece com aqueles músicos que, devolvidos 10 anos, voltam a pegar, fazem um arranjo diferente, supondo, aos Jardins Proibidos. E tu, porra, eu parecia que conhecia os Jardins Proibidos. Eu não sei se há rearranjos Quem é recentes que fez este remix do Paulo Gonzi? Foi inteligência artificial, ok, está bem. Exato. As playlists do Spotify está tudo cheio de inteligência artificial. Depois há uma ligação sentimental, quer do Miguel Neves enquanto autor, quer do público que já ouviu Miguel Neves, ou seja, há uma ligação de afeto. É a mesma coisa que, havendo a possibilidade de veres a Mona Lisa e depois vês a Mona Lisa numa caneca. Não é assim? Okay, há aqui parecenças, mas eu podendo gostava de ir ver aquela. Não há verdades absolutas em nada. É por isso que aparece um gajo de uma forma e 15 dias depois aparece um gajo o contrário. Por isso, Exatamente. voltando ao processo criativo, quando surge uma ideia, surge já com o fit de encaixar numa personagem, ou seja, pensas na personagem e depois aquilo que a personagem diz, porque tens um cardápio de personagens e até podes, se quiseres, falar de alguma personagem, como é que ela apareceu, ou é o processo inverso, surge a ideia e depois, esta ideia é mais para aquela. Os dois, aliás, inclusive já aconteceu escrever inteiro e ao fazer pensei, não, mas isto não é para esta, pá, isto é para a outra. Como é que surgiram? É assim, é um misto. Aquilo é um misto da minha avó, por exemplo, no caso da velhota, é um misto da minha avó, é um misto, sobretudo, das amigas da minha avó, que vão ver isto é que me chateia, mas Uma pronto. mescla de velhas, é isso que estás a dizer? É uma mescla de. Não, mas é que não é uma mescla de velhas, é uma mescla de portuguesidade, percebes? Coisa tão portuguesa. Quando surgiu, o primeiro que fiz foi realmente aquela que tinha encontrado o velho que tinha caído à frente dela, que estava ali a enrolar para ligar ao 112. E lembro-me perfeitamente, veio-me logo à cabeça 3 ou 4 amigas da minha avó, assim. Nós nos queremos ir embora e não conseguíamos porque ela não se calava. Deves ainda dar à volta. Mas há certos clichês portugueses, porque, por exemplo, aquele que eu às vezes também faço no café, surge-me quando eu começo a ver muito comentário de rede social. Começo a ver muitos comentários de redes sociais a uma determinada notícia e eu penso, estes gajos são todos um bocado burros, ou não? Mas está tudo aqui a dizer isto para aqui, então que é uma visão muito limitada, depois com teoria da conspiração, depois não sei o quê, depois agressivos e que se ofendem logo. Atualmente parece que é a única forma de ver as coisas, é só com uma teoria da conspiração. Exatamente, que é aquele gajo que eu ponho a peruca, que eu ponho tipo, sempre num café, ele no fundo é um gajo de Alfama, quer dizer, não é assim nada muito inventado, mas que existe na nossa sociedade, existe. Existe e é quase um antipensador, percebes? Se alguém chega à frente e diz, olha lá, tu não achas que se fosse... tu és maluco, olha, este é burro. Pronto, já está. Sim, e não neste sentido. Eu não sei se ouviste o episódio do Paulo Xavier quando ele foi ao podcast do Hugo Rosa.
que ele fala dos Sim, batanetes. ele foi disso cá batanetes, sim. Que quanto a mim foi uma das coisas mais bonitas que aconteceram no mundo do É o Paulo podcast. Xavier, havia de ser o quê também? Exato. Tinha que ser. Há ali várias coisas interessantes. Não sei se disse a brincar ou a sério, também não interessa. Também é o Paulo Xavier. É o Paulo Xavier, ele traz coisas para cima da mesa que te vai fazer pensar. Essa coisa de não pensador, de facto, não é um filósofo. No entanto, por vezes, olhas para o lado e aquela pessoa que aparece no jornal, às vezes tem letrinhas em baixo, pensador, etc, etc. E se tu puseres o discurso ao lado um do outro, percebes que não há grande variação. Só que o alegado pensador tem um discurso mais sofisticado, é mais difícil detectar as fragilidades. E se depois esmiuçares, se calhar até o não pensador, um pouco ao calhas, consegue dizer ali qualquer coisa fora do convencional. Não é que tenha uma aplicabilidade para a vida, mas o gajo consegue ir um bocadinho mais longe. Nem que seja na forma de falar. Vou dar este exemplo, espero que ele não ouça isso, é um primo que foi recorrer às... Ele é do Alentejo, disse, epá, não é tarde nem é cedo, eu tenho idade para ir trincar uma coisa de qualidade a Lisboa. Isto subentende-se. Sim. Eu já tenho idade e condições económicas para trincar uma coisa de qualidade. Claro, não vou morrer estúpido, sim. Este tipo de fraseado não é escutável numa pessoa dita mais ou seja, de Lisboa. Lisboa é aquele tipo de, se pensarmos em comediantes, é aquele comediante Beto em que tem um discurso que ele acha que é cool, que é a única forma de dizer aquilo, mas vais analisar o que ele diz e aquilo não é nada. Aquilo não é nada. Ao contrário do outro gajo, não está a ter noção do que está a dizer. Está a dizer muita estupidez, certamente. Mas vais escutando frase a frase e percebe que está aqui qualquer coisa. Aliás, está aqui qualquer coisa a ponto de, se for preciso, houve escritores, antes ou depois, a apropriarem-se daquela forma de escrever. Há aqui um engano. Não é que o Bruno Aleixo tenha ido para aqui no sentido de ressignificar, mas uma das mais-valias do Bruno Aleixo foi isso mesmo, aquilo que tu disseste, é o que é que há de português nisto tudo. Que, Exatamente. pensando no panorama em Portugal, há humor em Portugal, mas há pouco humor português. Não é? Há um humor muito influenciado pelo que se faz lá fora. O que é ser português? Que é uma pergunta bem difícil, mas de uma forma ou de outra o Bruno Aleixo fê-lo, e fê-lo bem. Outro exemplo, em parte, não é que seja o vetor principal, mas volta e meia, o Dário Guerreiro. Outra pessoa que ninguém fala, tem um percurso bom, já fez muitas coisas, e há uma parte também é parecida ao teu, o André Martins, o André do Karaté. Sim. Ninguém fala nele porque nós falamos muito que é assim, o Kenny é amigo dele, pronto. Só para dar este reparo, não há só uma razão para explicar seja o que for, mas uma das razões pelas quais ele não é falado é porque não se enquadra num discurso que é visto como um cool. E isso é que me faz confusão, seja em comediantes, seja fora. Se analisares esse discurso cool, humorista, ou, dado que o humorista também tem podcasts que às vezes não é de humor, tu vais olhar para aquilo e aquilo não é nada. Não se aproveita nada. Eu não ouço todos os podcasts do André Martins, mas volta e meia ouço. O gajo às vezes tem podcasts a falar sozinho, 40, 50 minutos. O que ele está ali a fazer, há 4 ou 5 gajos a fazer em Portugal. Nem o Salvador Martinha faz àquele nível no sentido... Ele pode falhar em muitas coisas, mas quando acerta, acerta. E está a tentar... Isto não é uma questão de medo, aliás, não tenho medo. Não é para ter ou deixar de ter medo. Fala-se às vezes de uns são bons e outros são maus, e depois às vezes está uma coisa à frente dos olhos e ninguém fala. O Salvador Martinha, há uns tempos, fez num podcast uma espécie de beat sobre a impontualidade dos portugueses. Parei um bocado e disse assim, mas... Oi? Então, mas... Isto não foi já feito, 1000 vezes? Diante de uma coisa que já foi feita 1000 vezes, como o gajo é dos cool, ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Não posso ouvir, seja o que for, ninguém, porque está escancarado. Vocês... É claro que os vossos critérios não interessam para nada. Estão todos minados. Não é? Estão todos minados. Mas esquecendo isso, porque isso não interessa, e já referi 3 ou 4 vezes, não tenho nada contra ou a favor do Salvador Martinha. Já gostei muito coisas que ele fez, de outras não. O factual é, ele fez isto, ninguém disse nada. Tal como Bruno Nogueira falou durante 5 minutos sobre passou bens frouxos. Também parei assim, não, estou a ouvir o Nilton há 15 anos. A questão é a cena do prestígio. A mim faz-me uma confusão, mais uma vez, os que estão alegadamente na zona dos fixes.
Certo. É só factual, ou seja, isto pode ser visto, depois tirem a percepção diante disto. Se continuam a dizer que determinada pessoa é fresca, quando na prática acontece exatamente o contrário, não há nada mais bolorento do que falar da impontualidade dos portugueses e do passou bem frouxo, é difícil dizer seja o que for sobre qualquer pessoa em Acho que no Portugal. nosso caso nem é tão grave. Eu acho que, por exemplo, tu tens muito essa onda. Tu vês, por exemplo, com os comediantes brasileiros que vêm a Portugal. Pá, a gente já sabe que o café da manhã não é o pequeno almoço. Já sei que a descarga não é autocolismo. Já sei que bico é um trabalho lá e cá não é a mesma coisa. Já sei. E vêm com os mesmos beats, a mesma coisa. Estes gajos não têm internet. Não, a gente já viu. Inclusive já vimos a fazer vocês de lá, no Brasil. Aliás, por esta altura, o que é que me espanta mais? Por esta altura, tanto o brasileiro comediante que já veio cá e depois vai para lá porque vai contar a sua experiência em Portugal, esta altura todos os brasileiros já sabem que pica em Portugal quer dizer broche. Por esta altura já toda a gente deve saber. Se continua a resultar, é que depois entra aqui uma cena do público que me parece que bate com aquilo que disseste, como há um medo de arriscar, é continuar a fazer. Mas isto é só um à parte, o que interessa é voltar a focar no André Martins, André do e que Karatê. ele tem um podcast do caraças, e às vezes espanta-me como não é falado. Não é absurdo, é mesmo absurdo. Quando há coisas que não chegam aos calcanhares, que andam para aí Porque não está ainda adaptado às redes sociais. Quando estiver, se ele fizer, eu vi alguns clipes dele, pronto, e é óbvio, conhecendo, vejo sempre até ao fim, né? Porque já sei quem é e quero ver. Mas entendo da perspectiva de redes sociais o que é que pode estar a falhar ali, porque tu não podes dar margem para haver um swipe up, e olha que é muito rápido. Basta um silêncio de menos de meio segundo, qualquer coisa, ou uma palavra diferente, que as pessoas tipo, passam à frente, acabou. Infelizmente já não tem a ver com qualidade. Aliás, também nunca teve muito, mas sim. Mas já obedece a um processo, as redes, que não está diretamente ligado com qualidade. Ok? No YouTube isso ainda, felizmente, qualidade vai sempre superar. Mas Instagrams, TikToks e tudo, pá, esquece. E atenção, tu estavas-me a falar há bocado no caso das influências, estavas a falar de as marcas, não posso dizer isto por causa das marcas. Antes disso, ainda tens um leque gigante de palavras que não podes dizer porque senão entras em Shadowban e o teu vídeo não vai para a frente e tu não sabes porquê. Sim, exatamente. Está tudo bem, vai-te aparecer sempre lá tudo bem. Mas aquele vídeo não vai sair dali. De alguma forma também tem que ver com as marcas, porque esse shadow banning começa a alargar-se quando as marcas entram nas redes sociais. É que não é só isso. Eu sei que as marcas não se querem associar a esse tipo de pessoas, mas o simples facto de tu abordares temas ou dizer certas palavras Sim, que não são exatamente. ofensivas, mas que são temas que eles não querem que tu fales lá. Isto agora parece um gajo que tipo, só falta um chapéu de prata na cabeça. Mas... Não, mas é ou porque são temas que estão conotados com racismo. Olha, por exemplo, racismo, xenofobia, há uma data de coisas que tu falas, então às vezes falas num tom normal. Tu começares a dizer, não, o que está mal com o racismo é que, acabou. E provavelmente vais dizer uma coisa construtiva, mas... Sim. estás lá no meio. O que não faltam são casos desses. Recordo-me de há uns anos um professor de História no Facebook escreveu um textinho sobre o Hitler, e só o facto de eu estar aqui a dizer Hitler, há a possibilidade disto baixar um bocadinho. Não é baixar um bocadinho, é cair completamente. Talvez o sítio onde isso... Não sei se agora é o sítio pior, mas na altura era a Twitch. Notavas o streamer a policiar-se a um nível que ele chegava a um ponto que não conseguia dizer nada. Não conseguia dizer nada. A Twitch era dos locais mais livres que havia. Porque sabias que depois poderia acontecer alguma coisa, e neste momento é tipo o sítio mais vigiado, onde tens de ter o maior controle. Tens de ter o controle sobre ti próprio. Há palavras que em português de Portugal não... Sei lá, eu recordo-me de pinto. Pinto, não podes. Mesmo virgem também não podes, porque depois vais alargando o leque e às tantas não podes dizer nada. Tens de ter uma lista que também ninguém sabe onde é que começa e acaba, não é? É uma cena difusa. É complicado. Tu, além de controlares, tens de controlar o chat, porque se há um maluco qualquer escreve qualquer coisa e tu não dizes logo, pronto. Ou seja, isto é de loucos. Como se tu andasses na rua, estava um gajo no outro lado da rua, seus gajos do caralho devem todos morrer. E o polícia olha, mas você que estava do outro lado não disse nada. Sim, Vai preso também.
Pá, preço também, não é? Exato, Aliás, era vá alguém você, dizer-te. você é que devia ter agido, não teres controle nos outros. É mesmo aflitivo. Notava na altura, agora se calhar possivelmente ainda está pior, quando estavam a chegar à palavra, depois andavam ali à roda, à roda. Se pensares na linguagem, tens a forma correta de dizer, seja o que for, as palavras existiram mesmo para isso, para nomear e para tentar Sim. chegar a. Estás a fazer o caminho inverso. Tu tinhas muitos documentários, tu falaste, pronto, desse senhor que não vamos repetir o nome, Sim, sim, do o do presidente Bill. Da Segunda Guerra, exatamente. E os brasileiros, Grande inspiração para a os, aventura, volta e meia, talvez. exatamente, os brasileiros perceberam logo no YouTube que essa palavra era um trigger muito grande. Então, mesmo para fazer documentários no YouTube, começaram a referir-se ao grupo, pronto, em vez de serem esta palavra então é essa que mata tudo. Os seguidores dessa pessoa, estás a ver? Chamava-lhe os bigodistas, estás a ver? Sim, os Os bigodistas, sim, sim. bigodistas, exato, que é bem para fugir, para contornar essa. Que é uma estupidez, que é a comunicação. Todos os assuntos são complexos. Deixas sempre ao outro o critério de interpretar e no controlas há sempre a possibilidade de interpretar de uma forma, de outra forma e às vezes mal. Há sempre uma gradação. E tu, em vez de ires para o caminho da clarificação, estás a tornar o texto criptográfico, não é? Às tantas, tu É. tens de contratar um gajo qualquer, Não, descodifique-me, não é? não, não, até é engraçado que é tu próprio, é que como a própria máquina se vai apercebendo e as pessoas que fazem a vistoria do YouTube, Sim, etc., sim, 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 sim. se vão apercebendo que as pessoas estão a usar novos termos, tu é que tens que ir criptografar o teu texto toda outra vez, cada vez que fazes um vídeo novo, pô, com palavras diferentes para não ser apanhado. Mas chega a um ponto que está tudo. Todas as Vai palavras chegar a são. um ponto em que tu já estás tipo bananas do alpendre de não sei quê e estás a falar tipo do. Apanham o que estás a falar, mas este gajo, o quê? O gajo está metido também a merdas. Para estar a falar assim, está metido a merdas, não é? Acho que já-se a passar. Por que raio que usou bananas nesse discurso que estava a falar sobre comédia? Não, 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 não. Às tantas parece aquele discurso, aquelas chamadas do apito dourado, falar de fruta, não é? Mas que É raio? isso, exatamente. Esses gajos foram os Yeah, primeiros streamers, não é? exato. A Carolina Salgado era streamer. Era. Cada um tem as suas formas IRL, de apresentar in real conteúdo. life. É um critério quando estás a pensar, seja num sketch, seja. Sobretudo no stand-up, ainda vai havendo forma de. Vai havendo margem, não é? Vai havendo margem. Ah, Parece uma preocupação, é aquilo que disseste há eu acho que bocado, está-se a tornar quase um último reduto de liberdade. Mas sim. se a sociedade vai para um sítio onde tem de ser tudo apresentado sem entrelinhas, tem de ser tudo mastigado, numa sociedade em que a atenção é cada vez mais frágil. Ontem estava a ouvir uma apresentação do livro do escritor, do Valério Romão, que é um livro do caraças muito engraçado chamado Esfufador. Esfufador, que para quem não sabe, é um homem cujo poder é tirar o fufedo das gajas. São dois livros, o segundo ainda não saiu, mas vai haver uma praga de fufas e depois aparece um gajo tipo Salvador que tira o fufedo das gajas. Ou seja, uma premissa vencedora. Ele estava-se a debater com isto que o mundo está tão acelerado e tão louco que ele escreveu com o intuito daquilo de causar um sururu e epá, aquilo já parece normal. Ou seja, as redes sociais, o jornal, de repente há um gajo a casar não sei o quê com a inteligência artificial. No outro está a gaja do Prémio Nobel a oferecer ao Trump. O gajo a rir-se. O gajo a dizer, não, 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 eu vou comprar a Groenlândia. Não podes, não, não, eu vou comprar. Invade a Venezuela. Porquê? Um assistente? Epá, então, mas o petróleo é uma razão tão boa como outra qualquer. Andamos aqui há não sei quantos anos em arranjos diplomáticos de paz em que o Putin, sim, sim, eu cessar fogo. Mas será que durante o cessar-fogo não podes esperar uns mísseis? Então agora também não se pode fazer nada no cessar-fogo. Sim. E Só andamos fogo das sempre 3 nisto. às 5. A Israel com a Palestina, uma inversão daquela palavra, essa é que não se pode dizer. A inversão daquilo que aconteceu nos judeus em numa Sim. altura muito concreta, de Uhum. 39 a 45, se bem que eles, Sim, coitados, sim. durante a história. E agora deu-se uma inversão, não é? É como se. Não, não, agora somos nós, então, mas não acabamos com os quantos. Se tu pensares, seja na ficção, seja na comédia, não há nada que consigas extrapolar. É o Musk que é estapafúrias. Casos mais concretos. Então, o Musk mandou o carro para o espaço. SpaceX. Sim, sim, exatamente. Só isso já era completamente estúpido. Mas porquê? Pá, Exatamente. apeteceu-me. Um podcast qualquer, falei sobre isso, que era a perspectiva de um extraterrestre. De repente olhava para um Yeah. carro. Então, mas Sim. isto não era suposto estar a. Então, mas o que é que. Então, mas. Então,
Queres dizer que os gajos ultrapassaram a nossa tecnologia? Rodas! E os gajos fazem marcha atrás. E às tantas, plot twist, o Musk salvou-nos. Íamos ser conquistados. Os gajos vinham mesmo. Agora fodemos estes gajos. Malta, vamos meter aí os milénios. A gente tem que trabalhar nisto antes de ir lá. E agora, epá, os gajos mandaram carros para o espaço, meu. Já reparaste nas cabeças desses gajos do Musk e, sei lá, desses CEOs têm sempre cabeças bué estranhas. Parece que não são cabeças normais. Eu não sei se o gajo ainda está entre nós. Acho que era o CEO daquele site, o Alibaba, salvo erro. Olha para a cabeça do gajo e assim, mas isto não é a cabeça de pessoa viva, isto parece que foi recaustado. Aquilo parece, quando eles estavam na tomada, na tomada de posse do Trump, tu só olhasses bem para aquela bancada, do lado direito do Trump, quando ele estava a fazer a tomada de posse, aquilo parecia uma espécie de super vilões que saíram da Pixar, estás a ver? Assim, Sim, entre a Pixar e a Marvel, estás a ver? Estavam ali. investiram tudo na pirotecnia, mas a nível de texto, se compararmos os vilões de antigamente, ao menos, epá, tinha uma forma de falar mais. O Trump não diz nada com nada. Não. Eu não meto o Trump nesse saco. O Trump não diz pão. Aquilo é, enfim. Aliás, e assume coisas que são completamente estúpidas, mas também, ele também, o que faz e o que diz, ele sabe o eleitorado que tem à frente, né? Que conseguirá conquistar. O que não falta aí é a gente a defendê-lo. Portanto, ele sabe que também não precisa fazer mais. Não faltam exemplos, aliás. Agora, é óbvio que tu, sendo europeu e também não quer estar a ser este tipo. Eu sei que tu, tendo acesso ao conhecimento do mundo inteiro, nós não temos uma política fechada, nós não temos Portugal fechado sobre fronteiras, não achamos que Portugal é a melhor cena do mundo, não é nada disto. Nós somos cidadãos do mundo, é verdade. E então tu, se calhar, tens uma opinião um bocadinho mais crítica e mais instruída sobre. E na Europa já tivemos se calhar, a versão pré-Trump. O Berlusconi era um Trump antes do Trump. Sim, exatamente. A última afirmação do Trump foi uma coisa completamente estúpida que eu não sei como é que os americanos não lhe caíram em cima, né? E também revela um bocado que era aquela coisa de, pá, não, Groenlândia, se não formos nós, vai ser a Rússia. E eu não quero ficar com a Rússia à porta. Mas eles sabem que o mundo é um globo. Tu sabes que o Alasca faz fronteira com. É a falta que a Ninguém geografia se ter faz. questionado sobre isso, não é ninguém, é grande parte da população de lá que o apoia dizer, porra, nem tinha pensado nisso. É isso mesmo. Tem toda a razão, claro. Percebes? Também. Ele não tem que se esforçar muito, não é? Certamente deves ter visto aquele filme, e por acaso agora nos últimos tempos vejo muita gente a voltar a falar nele, o Idiocracy. Viste? Sim. E isso aí é um Era filme. um objeto de comédia nonsense Sim, pura. e agora E agora é quase um documentário. um documentário, sendo que, em parte, nós às vezes vamos muito mais longe do que o filme. Exato! É assustador. Olha, por exemplo, há uma série que eu adoro e muita gente gosta, que eu quase peço para não fazerem episódios. É pá, que não saia mais nenhuma temporada, por favor. Porque eles só deram foi ideias. Percebes? O foi? Black Mirror. Ok. Sim. Parem de dar ideias, porque a malta está a agarrar nelas todas. Meu. Parem de dar ideias. O teu status social é medido com as tuas redes sociais e os teus créditos. Já agarras a pensar nisso. Percebes? A quererem que a tua imagem e as tuas redes sejam o teu número de créditos e é aquilo que vales a sociedade. Mas aí lá está. Mas aí até era inteligente. Era aquela coisa do... E se chegássemos a um ridículo de tu teres que não sei o quê, nananana, tu poderes acessar a memória ou saber o que é que as outras pessoas pensam. Tudo bem. Ok. Que a gente pensa, isto nunca vai acontecer. Eu não sei. Em relação ao que a gente pensa, há uns anos houve aqui um grupo de cientistas em Portugal que estava a dar uns passos interessantes para isso. Eu digo-te só uma coisa aqui muito rápido, que é, está-se a falar muito disto e nós vemos os avanços que nós não tínhamos avanços tão grandes tecnológicos já há muitos anos, assim, no espaço de um ano não tínhamos avanços enormes tecnológicos já há algum tempo, como tivemos, por exemplo, o ano passado, com a inteligência artificial, etc. Se nós nos deixarmos conquistar pela inteligência artificial, nós somos a raça mais burra de sempre. O Exterminador Implacável 2 avisou-nos na altura, disse, está aqui o que é que acontece, é básico. E nós continuamos a fazer tudo. Por um lado é evolucionário. Ao menos no filme do Exterminador aparecia um gajo feito de titânio, eu já não me recordo o material do primeiro. Era, sim. Aparecia o Arnold, assim, uma figura que hasta la vista, ou seja, tu vias o rosto de quem te matava. Agora, quem te mata pode ser uma janelinha do tamanho de um smartphone.
Né? Yeah. Não precisas de um aparato do caraças, não é? Tu entregas-te ao próprio Sim. carrasco. Se quisermos ser catastrofistas naquele primeiro tópico que nós falámos, a questão de o que é mais difícil, ou o que é mais profundo, ou o que tem mais camadas, está a ser arredado porque o pessoal não tem cabeça. Eu acho que a machadada final está a acontecer e é com a inteligência artificial. Tu baixaste a barreira de tal forma que também não é muito difícil ser mais inteligente que um ser humano. É este aspecto, qualquer coisa hoje, sei lá, o ano passado ou 2 anos, mesmo aqui na vila, aqui no Algarve, comecei a ver isso, mesmo em tabernas, pessoal, às vezes qualquer coisa vai ao chat GPT. Ou se tu estás a delegar a hipótese de pensar à máquina, massificou-se e entretanto já, mesmo nestas eleições, conheci muito pessoal, eu acho isto, qual é o candidato que eu... Tu desististe de pensar. Desististe de pensar... Completamente, exatamente. Então pronto, E assumiste que já a está feito. inteligência artificial, o chat GPT ou assim, que te Sim, dá sempre a solução. Olha, eu tive a cena mais... uma coisa é essa, ele dá-te a solução, mas não é Nem a sempre. solução. O ChatGPT está Repara, treinado para te dar qualquer coisa. ele dá-te Tá? qualquer coisa. Como não há Eu vou-te dar um sentido exemplo. crítico, essa tal qualquer coisa vai ser a coisa. Eu, por exemplo, o Gemini da Google, eu usei-o bastante agora, porque ele condensava-me a informação. Por exemplo, para ver um carro usado, pronto, eu queria saber. Eu cheguei a perguntar-lhe na altura, eu perguntei qual é que era o símbolo, não sei se era do reservatório, isto agora vai ficar um bocado técnico, mas pronto, do reservatório do fluido da direção assistida, para ver onde é que estava no carro, naquele carro, estás a ver? E ele disse, mas geralmente está caracterizado, não sei o quê, nananana, por esta cor, não sei o quê, não sei o que mais, nananana, no lado esquerdo do compartimento do cofre do motor. Eu, ok. Bem, eu andei às voltas, que aquela porcaria... Porque ele disse-me, neste modelo... Nananana. Depois disse, olha lá, isso não tem fluido de direção hidráulica. Ele não tem direção elétrica. Sim, ele tem direção elétrica, não sei o que. Então não tem fluido, ao burro. Ele nunca te vai contrariar. Ou abandonar o sentido crítico, vais papar aquilo como certo e entretanto estás a moldar toda a tua vida. Isso é uma coisa. A outra é a questão do pensamento, que também está aliado à memória. Sem treinares, desaparece. Claro, exatamente. A memória então é uma coisa que eu vejo à minha volta, a capacidade de uma Retenção, pessoa, né? epá, não guarda nada. Atribuímos ao peixe dourado. Ele de facto guarda muito mais que os 10 segundos. Eu noto isso mesmo até em termos de comédia, é normal. Há coisas que eu fiz. Olha, eu tive um sketchzinho, aquele dos disléxicos que eu fiz, que eu disse assim: epá, isto está muito parecido com o sketch do Herman do Marsapo. Epá, e a malta vai dizer quando é copiar, não sei o quê. Ninguém sabia. Estavam todos tipo, epá, isto está muito a giro e não sei o quê, devias fazer mais. E eu, epá, já tive uma ideia que resvalou para uma memória que eu tinha. Só aí já tinha aquele sentimento de culpa. Apesar de ser diferente, faz lembrar. Mas percebes, a memória das pessoas não estava lá nem aí. Estava... Mas isso é um bocado como o Ricardo Luz Pereira também diz, né? Que tem muita gente agora a meter os clipes de Gato Fedorento e as pessoas comentam: epá, tu viste o novo que foi lançado agora que puseram lá na página. Esse fenómeno, não sei se é o mesmo, mas paralelo a isso é certamente. Aquilo que acontece com a Netflix. Eu recordo disso acontecer várias vezes quando apareceu o Seinfeld na Netflix. E o pessoal todo... E o Seinfeld... Essa merda já tem uns anos. E vocês sabem. Sentem-se aí, vamos contar uma história. Eu vou contar uma história. Então é assim. Uma cena de streaming diz: agora vamos ter, sei lá, os filmes do Harry Potter. Toda a gente, ih, caralho, essa merda já deu em todo o lado, calma. Sabes o que é que eu estou a ver Harry Potter? Pá, é novo, entrou. Mas em relação à comédia, eu já tenho falado algumas vezes, mesmo entre comediantes, há assim uma. Evidente que não vais conhecer tudo porque ninguém conhece tudo. Mas não conheceres, pelo menos em parte, um bocadito, seja o Hermano José, sei lá, sim. para não estar a falar do Hermano José, que eu acho que. Podendo falar do Hermano José, mas eu acho que está mais fresco o candidato Vieira. Que quando apareceu agora. Toda a gente a dizer, exatamente. Toda a gente, quem é este gajo? Maluco, quem é este gajo? O gajo Ele está a falar a sério. Ele está a falar a sério. Ele está há 20 anos. Exato. Há 20 anos que ele se candidata. Quando este assunto for pensado academicamente, o candidato Vieira vai ser o exemplo. Porque, aliás, ele tem coisas fora disto, mas só focando nisto. O gajo está neste personagem. Apareceu no Herman, que em 2000 e qualquer coisa, acho eu. 2 ou 3, acho que foi a primeira vez que apareceu. Pai. E sempre que há eleições presidenciais, lá vai o gajo.
Como se fosse a primeira vez. Eu achei graça quando havia malta que não conhecia, que estava-me a dizer isso que tu estavas a relatar, que era mesmo de, tu já viste aquele gajo, não sei o quê, nananana?" E tu estás a ouvir as propostas dele de agora, porque as da altura ainda eram melhores. Ele vai alcatifar Portugal de cima a baixo. Mas sim, é a memória. É a memória, é o pensamento, deixas de saber pensar, porque tudo o que apresenta uma fricção delegas à máquina, daqui a uns anos, que não são precisos muitos, isto vai ser mesmo complicado. Vais ter uma espécie de assistente para digerir aquilo que tu não percebes, que vai ser a maioria das coisas. Epá, sim, exatamente. E vai-se criar aqui uma linguagem assim mais curta, mais acessível, uniformizar. Houve aqui um caso, epá, eu não sei qual é a editora do. Uma editora recente e não sei se já acabou, mas causou aparato porque uma editora de livros que ninguém tinha ouvido falar, de repente começam a sair livros, traduções assim, umas atrás das outras, Bem começaram baradas. a aparecer lá o nome de uma tradutora. E disse, porra, estás a traduzir um livro que os outros, um levou não sei quantos anos a traduzir, depois outro, depois, cara, esta gaja deve ser um gênio da tradução. Era traduções à ChatGPT ou variantes, construiu uma coleção de não sei quantas dezenas de livros, só traduções, aquilo não é nada, aquilo foi lixo. Andou a matar árvores para pôr lixo em papel, foi o que ela fez. Há pessoas que não notam já, é essa a cena. Isso é que é grave, sim. Isso é angustiante porque, sobretudo quando daqui a, daqui Sim. a 15, 20 anos, em que já não tens uma base para comparares, aí vai ser um Sim. descalabro. Era como aquele filme daquele gajo que de repente dá-se foi um apagão ou o que é que foi, ou desmaiou, ou o que é que foi, e quando acordou, só ele é que se lembrava dos Beatles. Ninguém tinha Ainda não vi registro nem esse. nada. E ele começou, então o que é que ele era músico e não tinha sucesso nenhum, então começou a fazer covers das músicas dele, teve um sucesso do caraças. Pronto, porque para todos os efeitos não havia registro dos Beatles, ninguém sabia quem era, e pronto. De alguma forma está toda a gente à espera que isso muitas vezes acontece em comédia. Como não há referência para trás. Acho Seria. de esquecer, acho de esquecer. Opa, digo-te isto aqui, eu não sei se foi a brincar ou não, mas pareceu-me que foi demasiado a sério. Mas tenho que falar com ele para saber. Mas não foi de podcast ou foi com o João Pedro Pereira Uhum. que que alguém lhe perguntou qualquer coisa, não sei o quê, e estavam ali numa ronda de perguntas e respostas e que lhe dizem assim que é Raul Solnado e ele nem sei quem esse é. Estás a ver quem é? Assim, não é possível que ele não saiba quem é. No João Pedro Pereira, que é um gajo que conhece comédia, não sei. Só que ele foi tão genuíno a responder, percebes? Que eu Mas não, fiquei mesmo, eu fiquei, ok, nem sei quem é, não sei quem é. Agora, e pensou logo para o outro e não sei quê. mas há Eu muita não sei, gente. porque ele é mais novo. Pá, Não me espanta na medida em que há muita gente que só sabe o Ricardo Araújo Pereira de algumas coisas. A primeira vez que eu me dei conta desse fenómeno foi talvez com. E o Ruizinho que é que alertou para isso, porque ele é dos poucos gajos que ainda fala nele. O José Vilhena. O José Vilhena, na altura sobretudo da ditadura, era possivelmente o gajo do humor. Ninguém fala nele já. Não me espanta. cai, exato, vai com o tempo, ainda mais agora, porque agora então é Há- mesmo, tu vais tendo mais acesso à informação, mais Por coisas exemplo, a aparecer, é falámos do normal. Herman. Quantas vezes é que o Herman calha em conversa entre comediantes? Ainda calha Calha. algumas vezes. Epá, sim. Epá, pelo menos no círculo do stand-up ainda calha algumas Ok, vezes. ok, ok. Porque a malta ainda. Mas atenção, eu vejo que a malta ficou muito com a memória da Herman Enciclopédia. Mas da pensão estrelinha, de andar para trás e não sei o que, aí Ok, sim, sim, mas se já ficar alguma foge coisa. muito. Mas isso é. Pá, fica porque foi muito, pá, foi muito recirculado, percebes, em todo lado. Eu acho que foi por isso, só. A enciclopédia depois passou na SIC, passou na RTP Memória, tens os sketches todos no YouTube, tens no Instagram, então aquilo vai sendo sempre muito partilhado. E não só, o Herman não se reformou, percebes? Então o facto de estar ativo vai sempre gerar alguma curiosidade de alguém que não o conheça tão bem que diga, deixa lá ver o que é que ele fez. Mas, no entanto, quando se fala do Herman, mesmo entre comediantes ou pessoal que percebe de comédia, o que é que vão buscar? Qual é dois exemplos que vão buscar? A Caçadeira E aquele sketch em que ele se parte a rir. e o sketch do Lauro Dermo, exatamente. Ele tem uma obra do caraças,
Sim, E quando se gigantesco. fala do Herman, é um desses, é um gajo que. Reduz-se ali àqueles dois momentos, Exatamente, sim. ou seja, o Herman que é o Herman, e o gajo está vivo, ao que parece, é reduzido a dois exemplos. Mesmo entre Sim. comediantes, não Pois, é? sim, eu já encontrei pessoas que tinham dificuldades em lembrar-se dos sketches dele, o Monólogos Secretos, do Batista Bastos. Para certas pessoas, o Herman é um gajo que uma vez entrou num estúdio. Que eles nem sabem se eu fazia parte daquele programa. É um Yeah. gajo que um dia entrou num estúdio, que também seria engraçado, não é? Um gajo qualquer Pá, entrar no estúdio. então vais mais longe, não precisas de ir ao Herman, podes ir ao mundo da música e vês a quantidade de gajos que ainda hoje veem o Dave Grohl e dizem: "Ei, ele é bem parecido com o baterista de Nirvana, pá." Sim, sim. Pois, é porque se E calhar é a mesma pessoa. vai acabar por acontecer mesmo, sei lá, com o Ricardo dos Pereira. E eu acho que vai acontecer com toda a Sim, gente. sim, 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 sim. Também há outro fenómeno que é estes gajos que continuam a fazer coisas, por exemplo, o caso do Bruno Nogueira que tem muitas coisas feitas. Há pessoal para quem o Bruno Nogueira parou no último a sair, não fez mais Sim, nada. sim, Ficou sim, ali, ficou ali. Há outros que sim. ficaram no Odisseia, há outros que ficaram no Som de Cristal, certamente já fizeram essa abordagem. É, Jonas, não tens feito nada, isso, foda-se, Sim, não yeah, é? Ficaram num sítio qualquer lá para trás. yeah. Perdidos, seja pelo algoritmo, seja pelas bruxas, não sei o que é que ficaram presos ali naquele sítio. E de repente disse: Oh, Jonas, não tens feito nada. E tu, foda-se, não tenho feito nada. Farto-me de ouvir coisas em relação ao Bruno Nogueira. Pô, o gajo, depois Isso é engraçado, exato. do último assim, nunca mais fez nada. Foda-se. Ficam com aquilo preso na Fica, memória, fica. E é só aquilo. Fica, mas é válido para todos, atenção, é, não é só para o Bruno Nogueira. não é só válido para Pá, comediantes. de mim também já me disseram, já me encontraram na rua e dizer: "Epá, tu és aquele rapaz do não sei o quê." Eu disse: "Pá, mas esse vídeo foi há 2 anos, meu. Acho que eu estou a lançar todas as semanas e ele só se lembra de uma porcaria que eu fiz, que nem sequer foi assim tão fixe. Dá 2 anos e tal atrás, exato." Pronto, exato, mas pronto, o importante é ficar, olha. Mesmo as pessoas que gostam de ti, tu não controlas aquilo que elas vão gostar, onde é que elas vão. Claro. Pá, não dá, não dá. Não. Tem que se fazer as pazes com isso, não vale a pena. O que é que tens visto ultimamente, assim, de humor, comédia, seja Epá, não stand-up? tenho, eu vou-te ser muito sincero, não tenho visto assim grande coisa. Vi o quê? Vi o sol do. Obriguei-me a ver o sol do Ricky Gervais, o último. Gostaste ou Foi não? aquela coisa. Eu ainda não vi. Gostei, mas não me surpreendeu ainda, pá. Não me surpreendeu. Eu não tenho ninguém de stand-up assim na Netflix que me tenha surpreendido mesmo. Percebes? Eu gostava. E atenção, isto não é estar a pôr em causa a capacidade deles, etc. Pronto, é na minha ótica que alguém que virasse aqui o jogo todo na cabeça. Hum. Vi o do Chapéu também, já, o último que não tinha visto. Foi lançado agora. Pá, o do Chapéu também senti mesmo que ele. Epá, o que ele dissesse valia, tanto Uhum. faz. O público, eu tipo, não. O Chapéu tem trabalhos muito melhores, mas pronto, posso estar a ser injusto. Também E não vi. eu lembro-me do primeiro ou do segundo do Chapéu que eu vi, que é aquele em que ele abre a frasezinha lá do pote. Uhum. Ele abriu a frase e diz: Eu tenho que acabar com esta frase, eu tenho que usar isto Yeah, no meu sim, sim, texto. sim, E sim, sim. fecha o sol com aquilo, a mim apanhou-me desprevenido. Pronto, é esse tirar de tapete. Mas também lá está, é complicado tirares o tapete aos comediantes. E isto tira um bocado, Uhum. tira a alegria da comédia para nós. Percebes? Eu já não tenho essa alegria porque já estou com uma visão muito. Às vezes estou com uma visão muito analítica e não sei o quê, já não estou bem a desfrutar daquilo, percebes? Há poucos comediantes que ainda me fazem ir para aí. Por exemplo, o Jim Jeffries, tranquilo, estou a ver, ok, ele leva-me naquela viagem, está tudo bem, não estou a avaliar nada, não estou a analisar nada. Uhum. Outro que eu também gosto, que já percebi que também é muito controverso. Controverso não divide muito opiniões, que é o Russell Howard, que eu adoro a parte física. Eu adoro quando começam a meter a parte física a sério e encaixa com o texto. Pá, a mim desmonta-me todo. E agora, de resto, não tenho visto assim muito mais. Já viste o James A. Caster? Não. Foi possivelmente o único, assim, nos últimos anos que vi, que se enquadra naquilo que disseste. Esse realmente parece que fez qualquer coisa que ninguém estava à espera. Tem uma linguagem fresca. Em relação ao Bo Burnham, eu não gosto muito do Sol do Inside, mas a coisa é certa, ele tentou fazer uma cena diferente, Sim, sim, tal sim, como sim. ele, como o Carmichael. Depois, se o projeto, em termos de comédia, me dá tudo aquilo que eu estava à espera, talvez não. Enquanto objeto de
experimentar qualquer coisa, isso aí não é no stand-up onde eu vejo a comédia talvez em filmes. É, né? Eu tenho Sim. visto, sei lá. Eu também não gosto muito de. Desculpa interromper Não, só. não, não, Mas para é, voltar. eu não vejo muito. Tenho evitado às vezes ver stand-up, sabes? Porque às vezes gosto muito do que estou a ver ou assim e eu tenho muito medo de 2 semanas depois estar a escrever qualquer coisa e estou a cair perto de uma piada que ele fez e que não me dei conta que fui influenciado, percebes? Eu tenho sempre esse medo que é para depois não me dizerem isso é a piada de não sei quê, mas foi alterado aqui, 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 ali, e pensar, olha, deixei-me influenciar, nem sequer dei conta, pensei que tinha sido um pensamento aleatório, mas realmente caí quase na linha de pensamento do outro comediante que vi. Pronto, e isso, tenho sempre medo que isso aconteça. É um exercício que só pode ser feito num mundo ideal, supondo que esse exercício é feito em relação a ti, porque não é feito em relação aos outros. Ou seja, esse critério é tão laço. Depois há outro gajo a fazer algo, não é influenciado, quase uma cópia chapada, dependendo Já vi acontecer, mas claro, acontecer e acidentalmente. depende do estatuto do comediante na altura, depende do hype. O escrutínio não é feito da mesma forma para todos. E isso, não havendo essa possibilidade, porque também não há uma figura que não esteja na comédia que consiga fazer isso, para já tinha que estar muito salvaguardada em termos monetários para poder dizer aquilo que realmente, eventualmente, nunca existirá uma figura dessas na comédia. Só alguém assim é que conseguiria. Também me parece uma pretensão do caraças achares que fazes algo completamente. Quando a comédia. Antes de Eh, Cristo já havia pessoal a tentar fazer rir, por isso. eu vejo alguns comediantes à minha volta, tipo, a baterem-se muito neles próprios, a dizer: epá, pois, mas é tão parecida com a outra. Não é, não é. Vocês tropeçaram na mesma premissa e têm ângulos diferentes. Qual é o problema? Vais ser o único que te lembraste que tomar bem com a tua namorada é uma cena que não sei o que, não sei o que mais. Yeah, 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 Não, é exatamente. claro que 50 pessoas já se lembram, sabem disso, mas agora, a parte final é que é tua. Isso é uma pretensão do caraças. Desde que o homem começou a ter um lado cómico em relação à vida e àquilo que o rodeia, há coisas que são imutáveis. Há Yeah. coisas que saem de circulação. Numa conversa que saiu ontem, o primeiro livro de piadas tem lá um capítulozinho sobre eunucos. Os eunucos é uma coisa que saiu de circulação. Tu podes eventualmente fazer piadas sobre eunucos, mas para introduzir o tema tens que fazer uma espécie de Tens que introdução. contextualizar, exato. Ou seja, naquela altura era o assunto do dia, vamos falar de eunucos. Sim. O eunuco era uma figura que andava no meio de nós, tipo Deus. Agora, não faz sentido. Se olhares para essas piadas de eunucos, podes perceber que há aqui uma forma de fazer que se aplica. Depois podes começar a dissecar, mas o que é um eunuco? E às tantas podes encontrar um paralelismo. Sim, não é obrigatoriamente. E depois há coisas que são das relações, das traições, Epá, isso isso é chapa 5. Isso até está já o desde o João Pinto. início. Até Está o João desde... Pinto já me tinha dito. O João Pinto já tinha dito: epá, olha, relações é chapa 5. Estás com medo de. Queres que resulte a noite? Vai falar de relações lá para Sim, cima. sim, Pronto. porque de facto é isso. Toda a gente se relaciona com aquilo. Pois é, isto já me aconteceu com o namorado. Antes de Cristo já as pessoas andavam a pensar. É que Exato, não é pensas novo. exatamente da mesma Sim, forma, não é? Nós exato. temos as mesmas dúvidas, as mesmas certezas, que são sempre provisórias, porque depois passam em certezas novamente e vice-versa. E nesses assuntos nada está fechado. O amor, pensando no Nunca amor, nada está namoro. fechado, nunca nada se torna demasiado velho, porque há coisas que são sempre correntes. Pronto. Às vezes o que pode acontecer, e esse é o lado que às vezes, esse sim, me aflige, é quando o comediante acha que está a fazer diferente, quando de facto o que ele fez foi uma espécie de tradução em que antes falava-se de relações e agora fala-se de relações, mas via Tinder, Tá bem. que é exatamente a mesma coisa, só pondo lá o Tinder. E Não te isso aí. preocupes, que assim que ele sai de palco, os outros comediantes dizem-lhe, portanto, Porque. é logo Ah, na não, hora. eu estou a Tipo, falar uma correu-me coisa. também não foi, correu-me também não foi. Tipo, que a merda de beat. Sabes que isto já foi feito, não sei o quê, nananã, Yeah, estás a yeah. fazer uma merda. Ai, a sério. Tenho visto comédia muito mais interessante em filmes, às vezes em teatro. Esse stand-up, espaços, mas nada que me tenha tirado o tapete. Nada que me tenha Eu tirado o acho que tapete. isso, mas eu acho que isso é um defeito nosso. Eu lembro-me, eu estou-te a dizer isto porque agora lembrei-me, por exemplo, houve uma fase da minha vida que eu comecei a desenvolver o gosto pelos filmes de terror, etc. Uhum. Eu lembro-me que ao fim de uma semana já nada. Já nada te assustava. Já. Já só via tipo mesmo o plot, estás a ver? Porque os sustos e o coisa. Já estavas tão habituado aos planos de câmara, ou não sei o que era, tipo, é agora. Pof! Eu não disse? Vou adormecer, que é ter uma conversinha com o Fred? Exato, que eu já sei. Yeah. Quer ter uma conversinha com o Fred e que isto... Eu vou dar umas dicas que isto não pode ser. Já é o sexto filme que eu estou a ver, exato.
Mas sim, se calhar também acaba por ser um bocado isso, né? Porque estás tanto, pá, noites de comédia em que o público se está a divertir imenso, mas já é a tua sexta noite com as mesmas pessoas lá seguida, tu já estás farto daquilo, né? Obviamente. É normal, né? Nós estamos a ser estimulados, acho que perdemos a sensibilidade até para o espanto. Yeah. Sobretudo, não consegui buscar porque isto não está traduzido em português. Nos últimos tempos, um livro que na China que causou polémica no sentido em que agitou lá qualquer coisa. Uma coleção de poesia operária que começou a surgir porque um gajo se suicidou numa empresa da Apple. Foi isso que motivou depois essas fábricas, não só telemóveis, mas outras, a pôr redes para impedir que as pessoas se suicidassem, porque saía mais caro dar direitos aos trabalhadores do que pôr redes. Então põe-se redes Sim. para se suicidar, em vez de ser na fábrica, tinham que ir a um sítio mais longe. Ficava fora de mão e tudo. Ou seja, tudo porque isto é tudo uma questão de estatuto. A fábrica não quer estar associada a um sítio onde as pessoas se suicidam. Se suicidarem lá à frente, pronto, já não está associado. Porquê é que ele se suicidou? Por causa da fábrica. Em relação a isto, ao que parece, é claro que não sei em concreto, é segundas e terceiras levas de coisas que eu ouço que outras pessoas ouviram, mas parece-me que isto está a ter um impacto. Também somos uma sociedade completamente diferente. Na nossa sociedade ocidental é muito difícil alguma coisa ter um impacto atualmente. Seja a nível de humor, seja a nível de violência, seja a nível de espalhafato. Sim. Podia surgir o gajo mais genial em stand-up, eu não sei se lhe conseguimos dar o crédito agora. Certo, isso era aquilo que se dizia também, né? Que era se Jesus Cristo voltasse à Terra agora, tipo, ninguém ligava, estava tudo a tocar no telemóvel. Era um gajo banal. O que é que o gajo vai fazer? Tudo o que ele fizesse se fosse filmado, olha aí, bem, grande edição, meu, ficou fixe a edição ou não? Não, o que ele dizia, o que ele faz é, pá, temos um Trump, meu, temos um Trump, tu és capaz de igualar, eu sou filho de Deus, pá, deixa-te disso. Pronto, já não vou para o céu. Mas também não é por isto, já tenho cadastro, pelo menos visto com cuidado, onde é que as pessoas se podem seguir e, se quiseres dar as últimas palavras, dar um shout-out a alguém e terminas como quiseres. As pessoas onde é que podem seguir? É redes sociais, Jonas, eu tenho o TikTok, é Jonas_Rocha, acho eu. E o Instagram porque já tinha o novo utilizado. É Jonas_Rocha, exatamente. E podem ver muita parvoíce e muita crítica social. E cada vez menos comida? Eu gostava de pensar que sim, mas a minha nutricionista diz que não. Portanto, não estamos ainda nesse ponto. Mas devemos de lá chegar, não sei. Consultas continuam. Vamos ver como é que... A nutricionista matou mais um gordo na comédia, é isso que estás a dizer? Está a tentar destruir. Mas olha que o que se diz é verdade. Eu sinto muito mais dificuldade em escrever. Quando estava a perder bastante peso, estava a sentir mais dificuldade em escrever. A piada vai, porque tu de repente começas a ter problemas. Percebes? Problemas sérios. Já não vês a vida com aquele olhar de está tudo bem. Expor bem a malta é que é fixe. Não, é onde é que está o meu almoço, faz favor. Isso é que eu quero saber. Mas é verdade. E também tenho algum receio porque eu reparei que ultimamente também estou a ser seguido, mas a seguir à balda, por nutricionistas por todo lado. Portugueses e gente com muitos seguidores. Não digas que estás a ser um caso de estudo, é isso? Epá, ouve. Estás com medo? Se não souberem nada de mim, daqui a um mês, vão ao meu perfil, vejam os últimos seguidores, tudo o que seja nutricionista, pau. Estás para ir numa cave qualquer. Estou numa cave, não, estou numa cave de um ginásio, assim, trancaram-me lá, uma cena assim. Que é o pior sítio para se estar, não é? Ora, então, disso ninguém fala, dessas estruturas ninguém fala. As saladinhas e o caraças, não é? Coisas. Estás a ver? A roer uma alface só. Mas sim. Realmente descobriu o fogo para agora andarmos aqui a comer. Não é, meu, fogo. Verduras e o caraças e foda-se. Gostei muito de falar contigo, acho que ficou fixe. Olha, igualmente. Está fechado. A nossa conferência anual, exatamente.